O Senado da República está debatendo a reforma do Código Comercial, que é datado aqui no Brasil, veja só, desde 1850. Então, por iniciativa do senador Pedro Chaves, que é o relator deste debate, desta reforma, estão acontecendo algumas audiências públicas em Mato Grosso do Sul. Houve uma já em Campo Grande e nesta noite de sexta-feira acontece uma outra audiência aqui na Câmara de Vereadores de Dourados. O palestrante desta noite está aqui comigo no Diário MS, o Fábio Ulloa Coelho, para falar um pouco sobre esse assunto e também para convidar você que é empresário, contador, pessoas do ramo, inclusive do segmento agroindustrial, agropecuário, a participar deste debate que vai ser super interessante e esclarecedor. Fábio, um prazer te receber aqui no Diário MS. Obrigado pela visita. Como é que vai ser a sua palestra hoje à noite? Alfredo, eu que tenho um grande prazer de vir aqui. Hoje nós vamos ter na Câmara de Vereadores de Dourados um evento para discutir o Código Comercial, o novo Código Comercial. Como você bem falou, o Código Comercial que hoje nós temos em vigor no Brasil, ele foi editado pelo Dom Pedro II, em 1850. Né? Ele está, evidentemente, precisando de uma reforma, de uma atualização. Né? E esse projeto que está na Câmara dos Deputados, está também no Senado, né? Esse projeto está no âmbito do Senado sob a relatoria do senador Pedro Chaves, que tem feito tanto em Brasília como em outros estados, Pernambuco, por exemplo, e aqui no Mato Grosso do Sul já é a segunda audiência pública, exatamente para ouvir a opinião daqueles que são diretamente interessados na elaboração desse código, ou seja, o empresário, o comerciante, o produtor rural, né, porque uma das coisas, inovações que se propõe nesse projeto Código Comercial é uma disciplina do agronegócio que atenda de uma forma equilibrada a todos os agentes, o produtor rural e os demais agentes que operam nesse importante segmento da economia brasileira. Ô Fábio, por que, por exemplo, que é um código de 1850, quer dizer, por que nesses anos todos nunca teve uma reforma, uma alteração, uma modificação? Muitas reformas aconteceram, mas o que caracteriza essas diversas reformas, desde 1850 para cá, é que elas são feitas muito pontuais, né? E nós temos então diversas leis esparsas, leis às vezes que conflitam uma com as outras, e falta a ideia de código é essa, né? Uma lei que dê toda uma sistematicidade, toda uma organização para o setor que está sendo objeto de disciplina jurídica. Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, uma dificuldade dos juízes de saber como resolver questões entre empresários, né? E às vezes eles se lançam mão, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, às vezes lançam mão do Código Civil, né? Porque lhe falta um instrumental legislativo, que seria o Código Comercial, atualizado, moderno, contemporâneo, para dar para as questões entre empresários a solução adequada. Né? O que você vai falar hoje à noite? Hoje nós vamos procurar dar fazer um grande panorama desse projeto, dessa iniciativa. Né? Essa iniciativa trata não só do agronegócio, né? Trata das sociedades, né? Enfim, quais são os direitos que os sócios, quando contratam a sociedade, têm um perante os outros, quais são as obrigações deles, né? Os contratos entre os empresários, é uma área muito importante do projeto Código Comercial, né? E o direito marítimo também é um outro setor em que o projeto Código Comercial disciplina. Né? Então eu vou procurar dar, Alfredo, uma panorama geral, um voo panorâmico sobre esse projeto aí que tem, enfim, se desdobra em capítulos aí importantes da economia brasileira. A plateia vai te ouvir e vai poder também perguntar, pedir mais esclarecimentos. As audiências públicas que têm sido organizadas pelo senador Pedro Chaves têm exatamente essa dinâmica. Depois de uma apresentação breve, enfim, 20 minutos para cada um dos apresentadores, o principal objetivo é ouvir, né, os destinatários da lei, né, os empresários, os contadores, os advogados, os produtores rurais, colher sugestões de todos esses cidadãos para que ele, senador Pedro Chaves, possa apresentar um relatório que
dê ao Código Comercial aquela configuração que atenda realmente às necessidades das pessoas para quem ele se destina. Um ponto que seria assim, extremamente imprescindível se modificar e modificar já. Eu acho que o custo que hoje os empresários incorrem, né, no arquivamento, na guarda da documentação empresarial, né, é um custo que não tem mais sentido. Hoje o empresário ele até pode, enfim, se valer da digitalização da documentação empresarial, mas antes ele precisa confeccionar esse documento, o contrato, o documento empresarial em papel e assinar, né? Então isso por exemplo, um desperdício e é uma das muitas inovações que o projeto propõe de simplificação do dia a dia do empresário aqui no Brasil. Em tempos modernos de informática e tudo, como é que o empresariado tem se comportado e a justiça também? Veja, exatamente porque nós não temos uma legislação que seja contemporânea, que fale da realidade de hoje da economia, né, que é, enfim, o comércio eletrônico tem uma presença muito grande, né, só para citar um exemplo, né, exatamente por não termos uma legislação que dê um norte seguro para o tratamento dessas questões, sempre que vai um litígio, uma ação judicial para o juiz decidir a respeito desses assuntos, né, ele não dispõe na legislação brasileira de uma norma que dê uma solução satisfatória, né? Então isso gera um quadro de insegurança jurídica, isso afasta investimentos, isso faz com que o ambiente de negócios no Brasil seja um ambiente ruim para a inserção da nossa economia na economia global, né? Então, claro, muitas outras reformas nós precisamos fazer. O Brasil está precisando fazer reformas, fez uma reforma importante recentemente, que foi a reforma trabalhista, mas há outras tantas reformas a serem feitas, e entre essas reformas a do projeto Código Comercial, enfim, a reforma que a gente chama da microeconomia, né? Essas relações entre os empresários, né? É a que está também na pauta, aí, é a reforma que está sendo reclamada para que o Brasil, enfim, retome o processo de crescimento, atraia mais investidores, porque quanto mais empresários investirem aqui no Brasil, mais competição haverá entre eles, e o beneficiário da competição entre os empresários é sempre o consumidor, né? Valeu. A audiência começa às 7h, aberta a todos os interessados, e Fábio, obrigado por você ter vindo aqui ao Diário MS. Eu que agradeço, Alfredo, a atenção para esse assunto que eu acho muito importante. Valeu. Obrigado.